Esse é o nosso programa Nossa Escola Dominical, apresentado pelo PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. Hoje nós estamos estudando, aprendendo a lição de número 5 da nossa revista, estudando o capítulo 4 de Timóteo, falando sobre apostasia e o cuidado com a doutrina. No nosso ponto de número 1, o comentarista ele fala sobre predições da apostasia. E nós ouvimos aqui uma palavra que por toda a Bíblia ela aparece, e é uma palavra que parece terrível, de fato é. A gente às vezes não conhece o significado dela, mas o que é apostasia? Quando alguém fala que alguém apostatou da fé. Na verdade, apostatar da fé significa deixar a fé verdadeira, largar a fé verdadeira. Uma vez conhecendo essa fé, conhecendo a verdade dela, agora abandonar a fé. E Paulo aqui alerta Timóteo de pessoas que estavam se infiltrando no meio da igreja, pregando uma visão errada, ensinos errados, e assim eles apostatando da fé e também causando que muitas outras pessoas tivessem o mesmo caminho ao longo dessa jornada. E isso não era algo novo no tempo de Paulo, assim como não é algo novo também nos dias de hoje. Naquela época, na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escreve então para uma igreja composta de judeus que haviam se convertido, haviam aceitado a Cristo, e agora, por causa da perseguição, de tudo que acontecia, alguns perderam seus bens, alguns perderam a sua casa, esses começaram a abandonar a fé, a apostatar da fé. E quando no contexto de liderança nós tratamos o que é apostasia, é algo muito sério, porque tem gente que uma vez conhecendo a fé, conhecendo a verdade do Evangelho, entendendo deliberadamente, escolhe ensinar um outro Evangelho. Existe um ditado que diz que uma mentira repetida muitas vezes ela se torna o quê? Verdade. E aqui Paulo está batendo de frente com isso, porque Paulo percebeu. Tem gente, e nós lemos aqui na aberturazinha do capítulo 4, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, falamos que os últimos tempos são esses que nós estamos vivendo hoje agora, alguns apostatarão da fé, ou seja, de forma deliberada, conhecendo a verdade, escolheram abandonar o caminho da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Paulo agora está veementemente falando com Timóteo, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Paulo está alertando Timóteo sobre o perigo de pessoas que aparecem, se infiltram no meio da igreja, da fé, e agora ensinam coisas que Deus não ensinou e deixam de ensinar aquilo que Deus havia dito e colocado para a igreja. No livro de Romanos, capítulo 16, não faz parte do nosso estudo, mas tem um texto, Romanos 16, 17, 18, a Bíblia diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. E Paulo aqui ensina algo que em Tito aparece: afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, à sua própria vontade, ao seu próprio coração, e com as suas palavras suaves enganam o coração de muita gente. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, outro texto, na verdade não é algo novo, não acontecia só em Éfeso, como não acontece só hoje, aqui no contexto que nós vivemos. Olha o que está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras da fé, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa disso será infamado o caminho da verdade. Por causa desse tipo de pessoas, o caminho, o evangelho, a palavra, a igreja, ela será infamada, ela será maldita no meio da sociedade. E Paulo agora, ele escreve para Timóteo acerca disso. E ele continua dizendo: Timóteo, como então combater isso? Ele alerta Timóteo e ele agora ensina e encoraja Timóteo a viver o caminho da piedade. Na página de número 29, eu quero ouvir aqui o pastor Igor que está comigo, mas na página 29, bem no finalzinho, aqui, ó, olha só o que o comentarista diz. O versículo 6 mostra qual é o papel do pastor, que vela pela verdade e que cuida do rebanho. Ele precisa se posicionar em relação aos falsos mestres e aos ensinos perigosos. Paulo aqui está se posicionando, ensinando Timóteo, e agora ele incita Timóteo a viver o caminho
da piedade. Quando Paulo fala sobre piedade, o que ele está falando para esse jovem pastor e esse jovem líder chamado Timóteo, pastor? Pastor Felipe, ele está falando mais sobre a questão de compaixão, de nós podermos nos colocar no lugar do outro. O pastor, ele precisa tomar de exemplo para suas ovelhas. Jesus, quando ele fala aos seus discípulos que ele é o bom pastor e que dá a vida por elas, ele precisa passar esse ensinamento aos seus discípulos. E Paulo também não é diferente. Nós temos a questão de nós vermos na história que Paulo, ele não teve filhos e não casou. Porém, ele olhava para Timóteo como filho e chamava ele de filho. Você vai ver isso logo no capítulo 1. Só Tito e Timóteo receberam de Paulo essa denominação. Exatamente. De filhos da fé. Chamavam de filhos. E isso é interessante, porque nós entendemos que existe sim essa paternidade espiritual. E Paulo queria passar essa mesma responsabilidade para Timóteo, para que ele entendesse que, como nós vamos identificar um pai espiritual? É que ele tenha a mesma responsabilidade e amor para quando ele for um pai espiritual. Ou seja, Paulo estava querendo passar a mesma responsabilidade e amor que ele tinha para o Timóteo, para que Timóteo também se tratasse com as suas ovelhas. Quando a gente pensa em piedade, geralmente a gente pensa, é um sinônimo de amor, e de fato, piedade, amor ao próximo é uma dos descritivos da palavra, mas essa palavra piedade, ela vai muito além. Paulo está dizendo, Timóteo, serve a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Se você der uma olhadinha no capítulo 4, como existem palavras de comando que Paulo dá a Timóteo. Por exemplo, versículo 7, no finalzinho, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo faz aqui até um trocadilho entre o exercício físico e o exercício da piedade, sim, do conhecimento da palavra. Ele está dizendo, o exercício físico por si só, por nada serve. Paulo não está aqui repreendendo e dizendo, olha, não cuide do corpo, não cuide do templo, não se exercite, mas ele está dizendo, esse por si só de nada serve. Mais para frente um pouco, no versículo 12, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Paulo era um jovem, Timóteo era um jovem. E ele está dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, ele está dizendo, exercite a tua piedade. Torna-te padrão aos fiéis no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Versículo 13, ele diz, aplica-te à leitura e à exortação do ensino. Versículo 14, não te faças negligente. Versículo 15, medita nessas coisas, ser diligente para que o trabalho avance. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua nesses deveres. Paulo aqui está transferindo para Timóteo esse amor, esse zelo, essa piedade, esse querer servir a Deus com uma excelência, como ele fez, motivando a muitos, e agora era papel de Timóteo continuar essa jornada. Exatamente. Esse que é o ponto importante, e ele deixa até esses detalhes para que Timóteo ele seja exemplo dos fiéis. Porque, como o senhor mesmo falou, Timóteo é um jovem, ele também tinha problemas de saúde, e quem sabe alguém poderia olhar para ele e ver que ele poderia ser um homem desprezável. Mas Paulo, ele ensina a Timóteo a ser o exemplo, a ser o testemunho desses irmãos. Quem sabe existiam irmãos mais velhos, quem sabe tinham pessoas ali com mais experiência que Timóteo, mas Paulo via a capacidade, via potencial em Timóteo para que ele fosse a liderança, o cabeça dessa igreja. Esse é o papel que Paulo passa a esse jovem chamado Timóteo. Primeiro, nós abrimos esse capítulo tão especial falando sobre a apostasia. O que é apostasia? Doutrinas satânicas, espíritos enganadores que se introduzem no meio da igreja. Paulo alerta Timóteo para isso e ele diz, a maneira de combater isso é com piedade. Sirva a Deus de todo o seu coração, te exercita na fé, te esmera, aplica-te à leitura, à exortação, não seja negligente, não deixe que ninguém te despreze por causa da tua mocidade, mas antes, torna-te padrão aos fiéis no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Esse é o exemplo que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele imprimiu, ele deixou muito claro, muito gravado em toda a vida dele, em toda a sua caminhada. É verdade. Isso aí é muito importante, porque isso não fica só gravado como uma vaga lembrança, ou como uma saudosa lembrança. Não, isso é de exercício para nós também. O senhor é um jovem pastor, eu também sou, e a gente ouve essa recomendação de Paulo para Timóteo, e já o senhor escutando o seu pai, eu já escutando o pastor que me levou ao ministério, parece que eles mesmos estão falando para nós, olha, sempre leia, exorte-se sempre, toma cuidado de ti mesmo e daqueles que estão sob a tua responsabilidade. E no ponto 3, nós vamos agora lá para o templo central da Igreja de Belém, ver isso no ambiente de culto, vamos falar sobre ensinos e dons, lembrando que essas 3 cartas, 1 Timóteo, são 6 capítulos, 2 Timóteo, são 4 capítulos, Tito, que nós vamos estudar, são 3 capítulos, existem 3 mensagens que serão recorrentes. Primeiro,
a organização da igreja. Nós vamos sempre ver isso aparecendo no meio dessas cartas. Segundo, a luta contra heresias destruidoras da fé. É o que especificamente nós estamos estudando na lição de número 5, onde ele fala sobre apostasia e cuidado com a sã doutrina e também discipulado e pastoreio. Esse ponto da piedade, ele não deixa de ser uma aula de discipulado que Paulo está dando para Timóteo. Porque não são palavras vazias aqui. Imagine só, Paulo ensinando para Timóteo, seja exemplo, te exercita na fé, seja modelo na fé, na meditação, na postura. Se Paulo não vivesse isso, com certeza ele não conseguiria transmitir isso para Timóteo. Com certeza. Timóteo que andou com Paulo, que fez o ministério juntamente com Paulo. Timóteo que acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. Agora, no bom sentido, ele está sendo comissionado, enviado para pastorear a igreja em Éfeso. E Paulo está só lembrando ele por uma carta aquilo que durante muito tempo ele viu e testificou na vida do próprio apóstolo Paulo. Vamos então para o ponto número 3, lá no tempo central da igreja mãe, falando sobre dedicação à leitura do ensino, diligência no uso dos dons e uma conduta consagrada. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, a nossa Escola Dominical, e acompanhe, se deleite com o nosso ensino lá no tempo central.